Bom dia, amada igreja. Deus nos abençoe, nesta manhã com a exposição da sua palavra. Como é de saber conhecimento da igreja, nós temos exposto, a palavra de Deus em 2 Timóteo, na última oportunidade que tivemos de estar falando com a igreja, nós falamos do capítulo 2 de 2 Timóteo. E neste capítulo, nós vimos que Paulo escreveu a Timóteo orientando para que evitasse os falsos mestres que usavam de contendas de palavras sobre a sã doutrina, de que nada tinham proveito a não ser para a subversão dos ouvintes. Também que evitasse os falatórios inúteis e profanos deles, que corrompem como câncer. E que procurasse se apresentar aprovado diante de Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E que na igreja há utensílios para a honra e para a desonra. Também escreveu que o servo do Senhor não deve viver em contendas, mas deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, esperando que Deus os livre dos laços do diabo e conceda arrependimento para que conhecerem a verdade. E hoje, nesta manhã, nós vamos agora meditar sobre o capítulo 3. Então, peço que a igreja abra suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. Eu lerei, do versículo 1 até o versículo 17. Peço que a igreja acompanhe. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Peço que a igreja baixe suas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Deus eterno, tua igreja está aqui reunida, Senhor Deus, a tua palavra foi lida, Pai, e vai ser exposta nesta manhã, Senhor Deus. Pai, o Senhor sabe plenamente, Pai, que o pregador é incapaz de convencer o homem do seu pecado, de entender a tua palavra, Senhor Deus. E por isso nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine para que nós possamos compreender a tua palavra, que ela penetre nos nossos corações, que ela produza arrependimento sincero e que nós possamos ser santificados para louvar o teu nome aqui nesta terra com as obras, as boas obras que o Senhor preparou
para que nós realizássemos, Senhor Deus. E que nós possamos, Senhor Deus, permanecer firmes até aquele último dia, onde o Teu Filho amado Jesus Cristo virá julgar os vivos e os mortos. E nós possamos ser encontrados, Senhor Deus, de forma digna do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, quando nós lemos, esse primeiro versículo, nós temos a impressão, que Paulo está falando de um futuro distante do seu tempo, principalmente porque, ao utilizar aí nos últimos dias, essa expressão que ela é empregada muitas vezes no meio evangélico, se referindo aí à segunda vinda de Cristo à Terra para o juízo final. Mas essa não é a visão reformada, A visão reformada, ela é que ela nos fala o seguinte, que os últimos tempos, eles se iniciaram com a primeira vinda de Cristo à Terra e vão se findar na segunda vinda de Cristo, quando Ele vier para julgar os vivos e os mortos. E essa visão, ela é pautada, em textos como Hebreus, no capítulo 1, versículo 2, que fala: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então, Jesus Cristo falou ao povo nos últimos dias. Também 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda dele à Terra, a encarnação do Deus vivo como homem, iniciou esses últimos dias, o que cremos, na fé reformada. E também, quando nós lemos aí a continuidade do próprio texto de 2 Timóteo, ele nos faz chegar a essa conclusão, pois Paulo escreveu como seriam os homens nos últimos dias, e no versículo 5 o orienta a fugir, ele escreveu a Timóteo, e orienta Timóteo a fugir destes homens, ou seja, homens do seu tempo. Então, se os últimos dias fossem só na segunda vinda de Cristo, Timóteo não teria que fugir desses homens, mas Paulo estava orientando para que ele fugisse dos homens do seu tempo, e estes homens fariam que os tempos fossem difíceis, foram tempos difíceis para Paulo e para Timóteo. Vamos continuar aqui a leitura agora nos versículos 2 a 5, peço que a igreja acompanhe, eu farei a leitura. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Então, Paulo estava dizendo a Timóteo que, devido ao comportamento desses homens, sobreviriam tempos difíceis. E estes homens não eram inimigos declarados do Evangelho. Eles eram falsos mestres. Eles estavam no meio da igreja. Como está escrito aí no versículo 5, eles tinham aparência de piedade, mas negavam o poder de Deus. E aí é importante, nós lembrarmos, não importa a função que nós exerçamos na igreja, as atividades que nós realizamos dentro da igreja, nós devemos ter uma vida de santidade a Deus. Não importa se somos líderes da UCP, da UPJ, da UMP, da UPA, da SAF, se somos diáconos, se somos presbíteros, se somos pastores. Não é pelas atividades que nós realizamos que nós seremos salvos ou que nós vamos louvar ao nosso Deus. É claro que a fé sem obras ela é morta, mas não devemos ter ativismo, confundir ativismo na igreja com santidade. Paulo orientou a Timóteo: foge destes. Em outras palavras, mantenha distância, tenha cautela.
E orientação semelhante nós encontramos aí no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15, que fala: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são como lobos roubadores. Este é o grande perigo destes homens, que têm aparência de bons, mas são maus. Parecem com servos de Deus, mas são servos do diabo, o inimigo de nossas almas. Parecem pregar a verdade, mas estão a serviço do pai da mentira. Desta forma, enganam os desavisados. Essa semana mesmo, eu vi por acaso na televisão, na TV Record, né, que normalmente eles suspendem ali para falar de algumas coisas ali, e aparece um pastor fazendo uma oração bonita e convocando lá para participar de um culto. E essa semana, o que eu vi lá estava falando que ia ser o culto da rosa ungida, né? E quando você vê, a oração é bonita, a música é bonita, as imagens são bonitas, e parece que está falando a verdade. E os desavisados vão lá levar a rosa ungida para se livrar de todos os males, que lá a promessa era que ia livrar de todos os males na sua casa, as dificuldades dos tempos difíceis, né? Até os outros tempos difíceis, né? Vamos continuar aqui a leitura agora nos versículos de 6 a 7. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, de acordo com Paulo, algumas mulheres que, apesar de serem ensinadas, não conseguiram chegar ao conhecimento da verdade. Então, sempre ali participando, estão na igreja, sendo ensinados, participando dos cultos, né, na época de Paulo, mas não chegaram ao conhecimento da verdade. Então, elas foram cativadas por esses falsos mestres, né, de uma forma sorrateira, ou seja, dissimulada, disfarçados de pastores, e eles adentraram as suas casas. Né, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, os falsos mestres apenas precisavam saber quais eram as paixões dessas mulheres para enganá-las, pois elas não estavam firmadas na verdade da palavra. Dando continuidade ao texto, agora nos versículos 8 e 9, fala assim, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então, Paulo ele descreve, né, que assim como no passado, Janes e Jambres, que de acordo com a tradição judaica, são os dois magos egípcios que se opuseram a Moisés diante de Faraó, né, os falsos mestres se opunham à verdade, né, ao verdadeiro evangelho no seu tempo, né? Então, para o tempo de Timóteo e Paulo, Janes e Jambres estavam no passado, né? E aquilo era o momento presente deles, né? Então, da mesma forma que havia e sempre vai haver a resistência dos falsos mestres, dos filhos do diabo, quanto à verdade de Deus, né? Aconteceu lá no Egito e aconteceu no tempo de Paulo. Então, Paulo continua afirmando que assim como aconteceu com os opositores da verdade, que no passado foram envergonhados e expostos à sua insensatez de se opor a Deus, ocorreria também com aqueles. Pois, como está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, nós conhecemos a história, né, que os magos, Moisés mostrou o cajado, ele se tornou uma cobra, e eles fizeram também que seus cajados se transformassem em cobra, então parecia que era tudo igual, eles estavam se opondo, não, nós somos iguais a Deus. E aí nós vemos a evolução da história lá, né, que culminou com a saída do povo de Deus do Egito,
e tanto Faraó como aqueles magos foram envergonhados, porque eles se opuseram ao verdadeiro Deus, né? E achavam que iam ficar impunes. Então, da mesma forma, Paulo está falando para Timóteo que estes homens do tempo deles também, né, iam, seja naquela mesma época ou no juízo final, né, ninguém que se opõe ao verdadeiro Deus vai prevalecer. Então, nós não devemos ficar preocupados quando essas coisas acontecem no nosso tempo, porque, como nós lemos na liturgia, né, o machado está posto, e a árvore que não der bons frutos, ela vai ser cortada e queimada. No tempo certo, Deus vai agir. Vamos agora continuar a leitura a partir do versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, Paulo ele cita, né, o seu próprio exemplo de vida a Timóteo. Uma vida de amor e dedicação ao verdadeiro evangelho, marcada pela perseverança, mesmo diante dos sofrimentos e das perseguições dos falsos mestres. As perseguições sofridas por Paulo, né, nessas cidades, elas estão registradas em Atos, no capítulo 13 e 14. Eu gostaria de ressaltar o que está registrado em Atos, no capítulo 14, nos versículos 19 e 22. Eu peço que a igreja abra suas Bíblias em Atos, capítulo 14, eu lerei dos versículos 19 a 22. Peço que a igreja acompanhe. Então, Atos, capítulo 14, versículos 19 a 22. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastando-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, mesmo após sofrer, né, severas agressões físicas, Paulo visitou as igrejas, exortando-as a perseverar na fé. Então, este exemplo e toda a vida de Paulo, ele estava relembrando a Timóteo, né, dando em oposição a uma vida de falsos mestres, né? Então, Paulo orienta a Timóteo que todo aquele que viver piedosamente será perseguido, ou seja, não viver em piedade conforme o mundo, mas segundo a verdade, a vontade de Deus. Então, Paulo cita que, apesar de todas as perseguições que sofreu, de todas o livrou o Senhor. Então, ao chegar nessa parte do texto, né, até essa leitura até aqui, nós podemos perceber o paralelo entre os falsos mestres, que representam aí os servos do diabo, e Paulo, que representa aí os servos de Deus, né? Nos versículos de 1 a 5, né, Paulo descreve as características dos falsos mestres, e no versículo 10, Paulo cita o seu próprio exemplo de vida. Então, a gente vê que há um paralelo, né? Paulo está falando a Timóteo. No versículo 8, né, ele cita que os falsos mestres resistem à verdade, e nos versículos 11 e 12, ele mostra a disposição de Paulo a sofrer perseguições por defender a verdade.
Então, no texto, né, que nós lemos na liturgia, está falando ali dos frutos, né, da árvore. Então, a gente pode distinguir falsos mestres, né, de verdadeiros mestres, servos de Deus, né, pelas suas obras. E aí, quando eu falo obras, né, como eu citei aqui na questão da igreja, não só o que realiza na igreja, porque como nós refletimos no capítulo 2, né, a nossa luta, né, é continuar vivendo de forma digna durante toda a semana, como foi orado nesta manhã, pedindo que o Senhor nos prepare para a semana que está se iniciando. Então, ser cristão dentro da igreja, no local controlado, cantando, lendo a palavra, nós temos aparência de piedade, mas uma vida realmente diante de Deus, ela é vivida todos os dias, onde quer que nós estejamos. Nós não precisamos ser diáconos, presbíteros, pastores, para nós servirmos a Deus. Nós podemos ser servos verdadeiros de Deus em cada profissão que nós exercemos, aonde nós estivermos, como no capítulo 2 nós lembramos, até mesmo as senhoras, né, que estão dentro de casa, de forma alguma tratando como menos importante, são servas de Deus, podem servir a Deus na forma que organizam suas casas, estão dando testemunho de Deus. Então, Paulo está mostrando para Timóteo aqui a diferença entre um servo verdadeiro, um verdadeiro mestre, que está disposto a sofrer perseguições pelo amor ao evangelho, daqueles que são filhos do pai da mentira. E ele continua escrevendo que estes falsos mestres irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu peço que a igreja agora abra suas Bíblias em João, capítulo 8, versículos 42 a 47. João, capítulo 8, versículo 42 a 47. Peço que a igreja acompanhe, eu farei a leitura. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Desculpa, eu fiz a leitura errada. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, amada igreja, os falsos mestres, eles são filhos do pai da mentira. Por isso enganam, falando mentiras sobre Deus, e também são enganados por acreditarem na mentira. Então, eles não amam a palavra do nosso Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo falou aqui. Eu peço que agora, em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, peço que a igreja abra em Mateus, capítulo 7. (21 a 23). Eu farei a leitura, peço que a igreja acompanhe. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não
temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, ao ler este texto de Mateus, nós vimos que os falsos mestres, eles enganam e também se enganam. Eles acham que ficarão impunes no dia do juízo final, porque são homens de todo corrompidos da mente, réprobos na fé, que acreditam que poderão requerer de Deus alguma coisa e apresentar suas obras como algo meritório. Então, se está escrito aqui na palavra de Deus, é porque isso vai acontecer. Nosso próprio Deus falou, na hora do juízo ali, eles vão falar: Senhor, Senhor, nós fizemos isso. Então, eles enganam e são enganados. Aí pode responder muitas vezes, a pergunta de alguns irmãos que vêm em igrejas, como eu citei, essa questão da rosa, e tantas coisas que acontecem nos nossos dias, e fala assim: será que essas pessoas acreditam nisso e tal? E aí a gente não tem como consondar o coração, mas pelo que a palavra nos diz, alguns acreditam mesmo que aquilo ali está certo, que aquilo agrada a Deus. É claro que também há os lobos roubadores, que fazem conscientes que estão fazendo, mas também se enganam achando que vão ficar impunes. Vamos continuar agora a leitura nos versículos 14 a 17. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Eu farei a leitura e peço que a igreja acompanhe. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, após falar sobre os falsos mestres da sua própria vida, Paulo exorta Timóteo a permanecer na verdade, permanecer fiel a Jesus Cristo. Então, a verdade que aprendeu desde a infância, com sua mãe e sua avó, e quando já jovem pelo próprio Paulo, pois permanecendo na verdade das sagradas letras e pregando essa verdade, ele resistiria aos falsos mestres que pregavam a mentira. Então, como nós vimos na pregação anterior, no capítulo 2, os falsos mestres eles ensinavam que a ressurreição já havia se realizada, ou seja, negavam que haverá ressurreição corporal no dia do julgamento final. Eles afirmavam que ocorreria a ressurreição espiritual no momento da conversão, e dessa forma negavam a ressurreição de Cristo. E se Cristo não houvesse ressuscitado, ele não seria Deus, não teria pago o preço pelo perdão de nossos pecados, e não haveria salvação em Cristo, e todos iríamos para o inferno para satisfazer a justiça de Deus. Então, o que nós cantamos nesta manhã não seria uma verdade se já tivesse ouvido a vida, a ressurreição, e não houvesse a ressurreição corpórea, como os falsos mestres no tempo de Paulo ensinavam. Então, Paulo orienta Timóteo que as sagradas letras, ou seja, a Bíblia, poderiam torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo afirma, ele testifica a inspiração divina das Escrituras e sua autoridade e utilidade para levar o servo de Deus à santificação. Nós não somos salvos pelas obras, mas uma vez salvos, a cada dia nós devemos buscar a santificação para que nós realizemos boas obras em gratidão ao nosso Deus. Como no texto que nós lemos, aqueles que amam a Deus, que são seus servos. Jesus falou, no texto que nós lemos em Mateus, são aqueles que realizam a vontade do Pai. Então, as boas obras
são a vontade do Pai que Ele quer que nós realizemos. Então, a gente tem que entender claramente isso. Não somos salvos pelas obras, mas saberemos se somos verdadeiramente salvos, se fizermos as boas obras que agradam ao nosso Deus. Paulo, em outras palavras, ele estava dizendo que na luta contra a mentira dos falsos mestres, que prendem o homem nos laços do diabo, Timóteo deveria utilizar a verdade que liberta, pois como o próprio Cristo afirmou em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E toda a verdade que o homem precisa saber para ser salvo está registrada nas Escrituras. Aqui eu abro um parênteses, que há uma corrente, de pessoas que se opõem à verdade, que defendem que o Velho Testamento, já está ultrapassado, que a palavra de Deus é o Novo Testamento apenas, que o Deus do Velho Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento. Mas se nós realmente estudarmos a palavra de Deus, conhecermos a verdade, nós não vamos, ser enganados, porque nós vamos ver que não tem como separar o novo do velho e a Bíblia continuar coerente. Se foi necessário no Novo Testamento, está registrado no Novo Testamento, que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu para perdão dos nossos pecados, é porque houve a queda do homem, lá em Gênesis. Se não houvesse a queda, não era necessário o sacrifício de Cristo. E tantas outras coisas que nós podemos ver, ao estudando a palavra, a coerência, E, sendo sinceros aos nossos próprios corações, nós podemos saber que ela foi escrita, inclusive quando Paulo estava falando aqui a Timóteo, ele estava se referindo ao Velho Testamento, porque o Novo ainda não tinha sido registrado e unido à palavra de Deus. Não quer dizer também que o Novo Testamento, ele não quer dizer que, apesar de não existir no momento, mas não quer dizer também que o Novo Testamento é diferente, o Novo é diferente do Velho. Então, nós devemos ter a plena convicção nos nossos corações que a palavra de Deus é uma só, são livros reunidos para registrar a vontade de Deus. Foi inspirada por Deus, escrita por homens, mas o nosso Deus é o verdadeiro autor, por isso a perfeição da palavra. Então, amada igreja, como nós falamos no início, a fé reformada, ela considera que os últimos dias compreendem o período da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda para o juízo final. Sendo assim, nós estamos nos últimos dias e estamos vivendo tempos difíceis, porque os homens de hoje, eles são egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tem forma de piedade, mas negam-lhe o poder. Então, a advertência de Paulo a Timóteo, ela se aplica a nós hoje. Foge deles. Foge daqueles que, como está escrito em Mateus 15, 8, 9, honram o Senhor com seus lábios, mas seu coração está longe dele. Em vão o adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E como nós podemos fugir da mentira, dos preceitos de homens? Nos aproximando cada vez mais da verdade. Nós conseguimos identificar a mentira quando conhecemos a verdade. Nós devemos nos dedicar a conhecer as Escrituras, que são a única regra de fé e prática para os servos de Deus. Como Paulo disse, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Nós devemos amar a palavra de Deus.
Ela nos ensina que o homem foi criado para a glória de Deus e não para a sua própria glória e satisfação. Que o homem é criatura de Deus e não obra do acaso. Que Deus é o nosso provedor e o homem não é autossuficiente. Ela revela a santidade de Deus e também nos faz compreender o estado de miséria do homem após a queda. Nos faz compreender que precisamos da graça de Deus e que sem ela estamos condenados ao inferno. Que não há mérito no homem que o leve a merecer a salvação. Que Deus é perfeitamente justo ao condenar o homem ao inferno. A palavra de Deus que nos revela que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por amor de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, amada igreja, que nós não sejamos como as mulherinhas do tempo de Paulo, que aprendiam sempre, mas não chegavam ao conhecimento da verdade. Não nos deixemos enganar por falsos mestres que nos falam o que o nosso coração corrupto quer ouvir, com promessas de riqueza, uma vida sem necessidade de negar a nós mesmos, uma vida voltada para os prazeres deste mundo, um evangelho falso que não nos confronta com o nosso próprio pecado, um evangelho que não salga, que não traz luz. Também não nos enganemos como os falsos mestres. Como diz a palavra, não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Nos avaliemos com sinceridade. Será que sou salvo realmente? Quanto tempo estou na igreja ouvindo a palavra, e quanto dos frutos do Espírito há em minha vida? Tenho honrado a Deus apenas com os lábios e negado seu poder? Tenho adorado em vão? Quantas das características descritas no versículo 2 a 5 se aplicam a mim? Tenho buscado viver piedosamente e por isso tenho sido perseguido ou tenho me amoldado a este mundo? Tenho amado a Deus acima de todas as coisas? Tenho amado ao meu próximo como a mim mesmo? Então, que nós façamos essa pergunta sincera aos nossos corações e que o Senhor nos dê arrependimento sincero, porque se nós formos sinceros, nós vamos achar em nós características como as citadas aqui no capítulo 3. Nós vamos realmente ver que nós não amamos totalmente o nosso Deus acima de todas as coisas e não amamos o nosso próximo como a nós mesmos, como o Senhor requer de nós. Mas se você fizer essa avaliação e não tiver certeza da salvação, que você se arrependa sinceramente e aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Porque ser convertido, ser salvo, não quer dizer ser completamente santo, mas viver uma vida em santidade, se esforçando para não pecar contra o nosso Deus. E Ele que nos capacita para isso. E se após fazer uma avaliação sincera de você mesmo, o próprio Espírito, testificar ao seu Espírito que você é filho de Deus, lembre-se que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
Também que no mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Motivo, né? Irmãos, nós temos que ter de todo motivo de toda alegria, ou passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Não te desvies da lei de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Como nós lemos nessa manhã, a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Então nós podemos concluir, irmãos, que assim como no tempo de Paulo e Timóteo, nós vivemos tempos difíceis, devido ao pecado de falsos mestres que pregam um falso evangelho que não confronta o homem com seu pecado. Nós vivemos num país que, de grande maioria, citado como cristãos, desses cristãos, muitos como evangélicos, mas que não tem sido sal e luz, e por isso nós vivemos os tempos difíceis, porque o verdadeiro evangelho, ele transforma, como nós vemos aí já ao longo da história, países serem transformados com revivamento. E, na verdade, nós sofremos no mundo, o momento que nós vivemos dessa pandemia, a disciplina de Deus pelos nossos pecados. Então, nós devemos fugir deles e de suas mentiras. E para identificarmos a mentira e fugir dela, nós precisamos conhecer a verdade. E a verdade está contida na Palavra de Deus, composta pelo Velho e o Novo Testamentos. A Bíblia ela é inspirada por Deus e deve ser a nossa única regra de fé e prática, pois agimos de acordo com o que nós cremos. Nela encontramos o conhecimento necessário para a nossa salvação e para sermos santificados, para realizarmos boas obras. Também devemos saber que viver uma vida piedosa significa ser perseguido pelos filhos do pai da mentira. Mas não devemos nos abater. Devemos saber devemos saber em quem nós temos crido, pois o Senhor será conosco todos os dias. Caso haja alguém aqui neste culto, né, que ainda não teve a experiência de entregar a sua vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, o que tenho a lhe dizer é que arrependa-se hoje dos seus pecados, confesse a Deus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Faça isso de coração sincero, e naquele grandioso e terrível dia o Senhor lhe dirá: vinde, bendito meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Amada igreja, como nós cantamos nessa manhã, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Passo a palavra ao nosso pastor.